Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo à aula 6 do nosso módulo 7, proporção. Jogo rápido aqui, galera, definição e propriedade fundamental da proporção, que nós chamamos de PFP geralmente. Proporção nada mais é, e não tem nenhuma definição cultural que vai entrar por cima dessa definição, é a igualdade entre duas razões. Só isso. Igualdade entre duas razões. Quando duas razões são iguais, nós chamamos essa igualdade de proporção. Essa proporção pode vir dessa forma, na forma de fração, ou na forma de divisão, né? Utilizando o símbolo de divisão. A leitura pode ser feita como A está para B, A assim como C está para D, ou apenas a leitura informal mesmo, né? De A sobre B igual a C sobre D, tá ok? Ok. Uma nomenclatura bacana aqui, ó. Observe esses números nesse formato que ficam nas pontas. Eles são chamados de extremos. Observe esses números que ficam no meio, não é? Esses números B e C, eles são chamados de meios. Oh, que bacana então. E o que diz a propriedade fundamental da proporção? Se você pensar bem, esse D que está dividindo pode passar para cá multiplicando, e esse B que está dividindo pode passar para lá multiplicando. Ah, então como é que fica? Fica A vezes D igual a B vezes C. Ah, mas espera aí. O que eu tenho aqui no primeiro membro? Eu tenho a multiplicação dos extremos. O que eu tenho aqui no segundo membro? Eu tenho a multiplicação dos meios. É daí que nós tiramos a famosa propriedade fundamental. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Pode ser o contrário também. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Essa é a maneira rica de falar essa propriedade. Como é que é a maneira pobre, professor? Multiplica cruzado. Essa é a maneira pobre. É o famoso multiplicar cruzado, tá ok? Bom, para que serve a propriedade fundamental da proporção? Primeira coisa, para verificar se uma igualdade realmente é uma proporção. O produto dos extremos tem que ser igual ao produto dos meios. O que é isso? 16 vezes 27 tem que ser igual a 18 vezes 24. Ótimo! 432 é igual a 432. Verificada a igualdade verdadeira, sim, essa igualdade é uma proporção. Só que um detalhe é que você poderia verificar que essa igualdade é uma proporção de outra forma, simplificando as duas frações. Se você simplifica, por exemplo, 16/18 por 2, você chega em 8 nonos. E se você simplifica 24/27 por 3, você também chega em 8 nonos. Perceba que as duas frações são iguais. Igualdade entre razões, frações, é exatamente o que a gente chama de proporção. Seria uma outra maneira de verificar que isso daqui é uma proporção. Outra aplicação da proporção é exatamente nas equações, tá ok? Se você quer descobrir algum número, algum termo da proporção, você pode aplicar o quê? A propriedade fundamental, se ela estiver no formato de proporção. X vezes 9, 9x. 6 vezes 6, 36. Passa o 9 dividindo, 36 dividido por 9 vai dar exatamente 4. Pronto! Outra aplicação da propriedade fundamental da proporção. A propriedade fundamental serve, por exemplo, também para acharmos a quarta proporcional de uma terna de números. Como assim? Uma terna de números é exatamente um conjunto de 3 números. E aí, o quarto número que juntamente com esses 3 formar uma proporção é o número que a gente chama de quarta proporcional. Então isso daqui fica da seguinte forma. 4 tem que estar para 5, assim como o 6 tem que estar para a quarta proporcional. Não sei que número que é, chamo de x. Multiplico cruzado, eu vou ter o quê? Eu vou ter que 4x é igual a 5 vezes 6, que dá 30. O 4 passa dividindo, 30 dividido por 4 é a mesma coisa que 15 dividido por 2, e 15 dividido por 2 dá 7,5. Então, a quarta proporcional dos números 4, 5 e 6 é 7,5. Mais um tipo de proporção que dá para resolver com a propriedade fundamental. Quando você tem uma soma ou uma subtração envolvendo uma expressão algébrica em alguma das razões, não muda. Multiplica cruzado, galera. Vamos lá. Qual que eu multiplico primeiro?
Os extremos ou os meios? Tanto faz. A maior incógnita, se você puder deixar no primeiro membro, melhor. Mas não é regra. 5 tem que multiplicar todo o 3x menos 2. Faça a utilização de parênteses. Se você quiser fazer o chuveirinho direto, pode. O 11 tem que multiplicar todo o numerador. Todo o x mais 5. Faça a utilização de parênteses. Muito cuidado agora na propriedade distributiva. Como que vai ficar? Vai ficar 15x menos 10 igual a 11x mais 55. Passo o 10 para lá, passo 11x para cá. 15x menos 11x tem que ser igual a 55 mais 10. Aqui vai dar 4x igual a 65. Quanto custa o x? O x custa 65 dividido por 4. Posso deixar esse resultado na forma de fração? Posso, porque está irredutível. Como eu havia comentado, um exercício de escala que dá para utilizar proporção. Vamos supor que o exercício forneça a escala, que é de 1 para 500, fala que a distância real entre dois locais é de 3,8 km e pergunta qual é a distância no mapa correspondente a essa distância real. Primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é com o seguinte, é com a distância que está em quilômetros. A distância real. Porque geralmente a distância no mapa é o quê? É em centímetros. Se você quiser fazer continha agora, esse é o momento. 3,8 quilômetros para centímetros, a gente tem que andar quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Temos que descer a nossa escada 5 casas para a direita. Então nós temos que acrescentar aqui 4 zeros. Por que 4 zeros? Porque quando eu andar e deslocar a vírgula uma casa para a direita aqui, ó, não vai ser acrescentado zeros. Então isso daqui vai ser 38 com 4 zeros centímetros. Ótimo! Joga na fórmula agora. A escala é distância no mapa dividido pela distância real. No lugar da escala, eu vou colocar o valor que ele me deu. 1 para 500. Isso tem que ser igual a distância no mapa, que é o que eu estou à procura, dividido pela distância real, que é esse valor doidão aí com esse tanto de zero. Vou multiplicar cruzado, x vezes 500, 500x, igual 380 mil vezes 1, 380 mil. Posso passar o 500 dividindo, 380 mil dividido por 500 resulta em quanto? Posso cortar 2 zeros, fica 3.800 dividido por 5. 3.800 dividido por 5, a gente tem que pensar naquela regrinha. Como é que é dividir por 5 pelo macete de cálculo mental? Dobra e divide por 10. O dobro de 3.800 é 7.600. 7.600 dividido por 10 vai dar 760. Mas 760 é o quê? Já transformei aqui para centímetros e encontrei essa distância em centímetros. Então a distância no mapa, no desenho, é de 760 centímetros. Uma distância grande, né? Vai dar 7,6 metros. Simplificação de proporção, caso os números que você esteja trabalhando sejam muito grandes. A simplificação na proporção, ela pode acontecer em duas direções, na vertical ou na horizontal, tá ok? Diferente de simplificação na multiplicação de fração. Não confunda os dois. Então vamos pensar aqui comigo. Aqui, por exemplo, ó, eu posso simplificar o 380 e o 440 por 10, cancelando o zero na vertical. Agora perceba, 44 e 66 são múltiplos de 11, mesmo que seja 660. Aqui eu posso então simplificar por 11, porque está na horizontal. Eba! Então corto 44, corto 660. 44 por 11 dá 4. 66 por 11 dá 6.
Eu posso ainda simplificar o 38 e o 4 por 2. Eu não posso simplificar o 38 e o 6, mesmo que eles tenham divisores em comum. Vou simplificar o 38 e o 4 por 2. Aqui vai dar 19 e aqui vai dar 2. Olha, o 2 e o 6 está na horizontal, posso simplificar, já que tem divisor comum. 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3. Olha o tanto que ficou muito mais fácil a resolução. Multiplico o cruzado, x vezes 1 dá x. 3 vezes 19 vai dar 30 mais 27, 57. Descobri o valor de x. Fixe bem as direções de simplificação na proporção. Fixe bem, se você quiser voltar lá na aula de multiplicação de frações, quais são as direções permitidas para simplificar também uma multiplicação de fração. E não confunda. Duas propriedades especiais da proporção que eu vou passar para você. Pode ser útil em alguns exercícios. Vou explicar da maneira mais fácil possível. Você tem essa proporção. 3 quintos é igual a 6 décimos? Multiplica cruzado dá 30, multiplica cruzado dá 30 também. Valeu a propriedade fundamental da proporção. Então é uma proporção. Se você soma em cima, vai dar 9. Se você soma embaixo, vai dar 15. Essa fração obtida através da soma de numerador e numerador e denominador, pode ter certeza, ela vai ser igual ou à primeira fração, ou ela vai ser igual à segunda fração. Ou seja, ela entra na proporcionalidade das paradas doidas aí, ó. Se você perceber, 9 vezes 5 dá 45, 3 vezes 15 dá 45. 9 vezes 10 dá 90, 6 vezes 15 dá 90. Então, essas razões, essa proporção, pode ter uma fração extra, que é a soma de quem? Dos numeradores e denominadores, respectivamente, dessas frações originais. O que vale para a adição, vale também para a subtração, beleza? Na propriedade 1, você somou, digamos assim, na horizontal. E se você somar na vertical, dá certo também? Dá. 3 mais 5, 8. 6 mais 10, 16. Só que aí você tem que escolher por quem você vai dividir. Se você vai dividir pelo de cima ou pelo de baixo. Vamos dividir pelo de cima. Então aqui vai ficar 8 terços igual a 16 sextos. Peguei para dividir pelo de cima. Vamos conferir? 8 vezes 6, 48. 3 vezes 16, 48. Vamos obter uma outra proporção somando na vertical. 3 mais 5, 8. 6 mais 10, 16. Agora, já que eu já dividi pelo de cima, vou dividir pelo de baixo em cada uma das respectivas razões aqui. Aqui eu vou dividir por 5. Aqui eu vou dividir por 10. Vamos ver se a proporcionalidade se mantém. 8 vezes 10, 80. 5 vezes 16, 80. E posso garantir para você que isso vai dar certo sempre. Então, propriedade 1, somar na horizontal e igualar a alguma das duas razões. Propriedade 2, somar na vertical e dividir ou pelo de cima ou pelo de baixo nas duas respectivas razões. Um exemplo bem básico de aplicação é o seguinte. Vamos supor que o probleminha falou que a razão entre duas idades é de 5 para 6. E ele também falou que a soma dessas idades é o quê? 110. Montamos já o nosso sisteminha, as nossas equações. Só que essa proporção você não precisa fazer por resolução como se fosse um sistema. Você pode aplicar o quê? Você pode aplicar a propriedade que a gente ensinou. Você pode somar na vertical, não pode? Então x mais y tem que ser igual a 5 mais 6, que dá 11. Mas aí você tem que dividir ou pelo de cima ou pelo de baixo. Vou dividir pelo de cima, vou dividir por x. Então aqui vai ser 5. Você já sabe quanto que vale x mais y. X mais y vale 110. 110 está para x, assim como 11 está para 5. Pronto, só fiquei agora com a incógnita x. 11 e 110, dá para simplificar por 11. Aqui dá 1 e aqui dá 10. Multiplico cruzado, x vezes 1 dá x, 5 vezes 10 dá 50. Ora, se o x é 50,
O y é 110 menos 50. 110 menos 50 me dá 60 e nós temos a solução do nosso problema. Vamos resolver esse problema treta aqui, essa proporção treta. Multiplica cruzado. Como é que vai ficar? Vai ficar x que multiplica x mais 1 igual a 5 vezes 6, que dá 30. Isso vai ser x vezes x, conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 1 dá 2, então dá x ao quadrado. X vezes mais 1 dá mais x. Isso tem que ser igual a 30? Ué, pessoal, ainda não falamos sobre equação de segundo grau aqui, não? Falamos? Eita, nós, deu equação de segundo grau, como é que eu resolvo? É exatamente a nossa próxima aula, galera. É com isso que eu termino esse conteúdo de proporção, dando já para vocês a introdução de equação de segundo grau, que é a nossa próxima aula. Quando você está resolvendo uma proporção, pode acontecer de você cair dentro de uma equação de segundo grau. Espero ver você na nossa próxima aula para que você possa dominar esse assunto. Um forte abraço!